Olá, seja muito bem-vindo a mais esse LaserCast. E hoje eu quero conversar com você sobre a evolução dos lasers de Thulium na ROF. E para conversar comigo sobre esse tema, eu trouxe um velho conhecido e amigo meu. Poxa vida, nos formamos juntos e agora revendo simplesmente, né, o professor Matheus Windling. Falei certo o seu nome? Falou, perfeito, Lu. Perfeito, é assim mesmo. É meio Seja difícil, bem-vindo, mas Matheus. o prazer é meu de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É muito bom a gente poder falar um pouco da nossa paixão, que é a laser terapia, né? E Sim. mergulhar um pouco mais nesse universo que é um pouco diferente do convencional. Sem dúvida. E se você ainda não conhece o Matheus, eu vou brevemente apresentar. Ele é cirurgião dentista, acabei de dizer, se formou comigo, né? Somos colegas, né, de profissão, de graduação. Mas ele acabou aí seguindo no mestrado em laser pelo IPEM, na USP. Ele também fez sua pós-graduação em habilitação em laser pelo Laboratório Especial de Laser e Odontologia, lá na Fundecto, da USP também. E hoje é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reposição Hormonal e tem estudado muito sobre lasers de alta e baixa potência, especialmente dentro da ROF, né, Matheus? Sim. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa conversa vai fluir bastante. A gente tem bastante coisa para compartilhar com vocês, né? Mas eu quero começar, Matheus, falando, né, que sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa em lasers de alta, os lasers de Thulium ganharam uma notoriedade assim muito grande no Brasil, né? Ficaram muito populares, muitos pacientes e profissionais buscando tratamentos com esse tipo de laser. Mas eu acho que antes da gente começar, seria interessante explicar para quem está assistindo, né? Como que eles agem no tecido, qual que é o mecanismo de ação, Uhum. se eles são ou não aí equipamentos que podem ser indicados para todo mundo. Os lasers de alta potência na ROF, eles são o que a gente pode falar de vanguarda dentro dos tratamentos que a gente pode oferecer nos preparos de pele, no cuidado desse sentido de a gente poder ter a evolução de estímulo de colágeno, tratamento contra a flacidez, cicatriz e tudo mais, né? A gente tem um velho conhecido, né, que é o laser de CO2, que é um laser um pouco mais antigo. E hoje os lasers de Thulium, né? E tem gente que vem no Instagram me perguntar quem que é esse Thulium? Quem que é esse? Porque se eu chamo Matheus, quem é o Thulium? Né? E na verdade, Thulium é o meio ativo desse laser, é o meio ativo que é estimulado para poder fazer emissão da luz no comprimento de onda específico, que vai ter interação com água. Os lasers de Thulium, eles têm uma alta afinidade por água e é na água que eles vão atuar. Como? O laser ele vai entregar energia suficiente para eu poder ter um aquecimento dessa água, um estímulo na pele ao redor e poder causar um tipo de dano, e aí vai se eu tenho laser ablativo ou não ablativo, o tipo de energia que eu vou usar para poder ter o resultado, mas basicamente o que a gente tem nos lasers de alta potência de Thulium é um laser que vai interagir com água e vai ter a resposta a partir desse estímulo. Esse estímulo. E você, nesse sentido, você hoje observa, né, que ele acaba sendo mais sutil que os outros lasers ou já não é tão bem assim, né? Porque a gente observa que, assim, essa popularidade se deu por eles serem não ablativos, né, conhecidos como lasers Uhum. não ablativos, mas principalmente agora no Brasil, a gente tem acompanhado desde o ano passado, finalzinho do ano passado, Uhum. uma evolução desses equipamentos. Então, muito Sim. do que se dizia sobre os lasers de Thulium tem mudado. O que mudou nessa proposta dos lasers de Thulium? Ele continua sendo exclusivamente não ablativo? Quais camadas, né, a gente conseguiria Uhum. interagir no tecido do nosso paciente? É muito legal ver o quanto a tecnologia evolui, porque justamente a gente tem essa amostra dos lasers mais modernos relacionados aos trabalhos publicados. A gente tem trabalho de 17, 16, de 2010, mostrando que o laser de Thulium ele pode ser ablativo, inclusive. Tudo vai depender das propriedades, dos parâmetros que ele pode atingir, né? Então, só para deixar claro, para quem não sabe o que é ablativo e não ablativo, gente, ablativo é quando a gente entrega tanta energia para o tecido que ele evapora. A substância, a molécula que ele interage, ela explode. Então, a gente consegue ter um dano muito grande naquele tecido. E não ablativo é quando a gente tem uma coagulação, um dano térmico menor, mas ainda dano, para ter uma resposta. E dependendo da pele, dependendo da indicação,
muitas vezes eu vou precisar usar da ablação para conseguir ter uma eficiência maior no tratamento, né? Claro, laser a gente não usa sem diagnóstico, isso é super importante falar. Não importa se eu estou na pele, se eu estou na boca, onde é que eu preciso saber o que eu estou tratando. Então, a primeira coisa é, antes de definir os parâmetros do aparelho, é saber que resposta eu espero, o que eu quero causar. Eu quero fazer ablação, não quero fazer ablação, que pele que eu estou tratando, o que eu quero atingir com o meu tratamento, né? E eu vejo muita gente, por não entender esse conceito, tentando fazer drug delivery com laser que não é ablativo. Você não vai conseguir fazer drug delivery sem ablação. Exatamente. Então, a gente precisa dominar o diagnóstico, dominar os parâmetros laser e aí sim fazer o tratamento para ter eficiência. Exatamente, porque os lasers, né, eles têm afinidades por determinadas estruturas, eles são seletivos, né, a gente chama de cromófaros, e é bem o que você estava dizendo, se a gente não sabe o que vai tratar, não tem o diagnóstico, porque a gente vai escolher até equipamentos diferentes, né, dependendo do nosso objetivo. Exato. Se eu tenho uma pele com muito pigmento, por exemplo, eu preciso de equipamentos que têm afinidades por pigmentos. Mas, então, ao contrário do que a gente estava acompanhando desse não ablativo, hoje com os lasers de Thulium a gente consegue, né? E isso vem em decorrência de potências maiores desses equipamentos que agora estão sendo comercializados. A gente, por muito tempo, vou falar de marca comercial, porque a gente não tem vínculo com ninguém, tá? Estamos, assim, neutros com relação a isso, tá? Mas por muito tempo a gente ficou exclusivamente com aquele laser coreano, conhecido como Lavian, né? Apesar do nome parecer francês, é um laser coreano. E que ele, nos seus parâmetros ali convencionais, a gente não tem essa capacidade ablativa, né? Mas agora, no Lumière, parece que sim. Né? Eu queria também, nesse link de você explicar as diferenças, você explicar quão importante é o aumento de potência, porque esses novos equipamentos vêm com potências maiores. Explica um pouquinho para quem está assistindo. Tá. Primeira coisa, gente, que é importante a gente saber é que, assim, no Brasil a gente tem muita sorte de estar muito bem servido por equipamentos laser de ótima qualidade, tá? A diferença entre os equipamentos está justamente na entrega, no tipo de parâmetro que a gente vai usar, no tipo de técnica que a gente vai utilizar, e isso vai muito de acordo com a indicação que eu preciso ter, né? Bom, isso posto, ou isso entendido, né? A gente tem o Lavian, a gente tem o Lumière, da Chromatic, a gente tem o Pison, da Medical Sun, que são ótimos equipamentos. O que vai depender, eu gosto muito de explicar e comparar um pouco, é assim, eu estou na estrada e preciso fazer uma ultrapassagem. Tá, o carro na minha frente está a 100 km por hora e eu estou a 100 também, mas eu quero ultrapassar. Para ultrapassar, eu preciso acelerar, né? Para ganhar velocidade e conseguir passar o carro que está na minha frente. Se o meu carro não passa de 100 km por hora, eu posso enfiar o pé no fundo que ele vai continuar a 100 por hora. Ele não vai mudar. Se o meu carro, por outro lado, ele é um 2.0, consegue andar mais rápido, a hora que eu acelerar, ele vai responder e vai me desenvolver mais velocidade e eu vou conseguir ultrapassar. Os lasers, a mesma coisa. Dependendo da potência ou da força, vamos simplificar assim, que eu tiver, ou da força entregue, vai ficar mais fácil ou não de eu fazer uma ultrapassagem, ou vai ficar mais fácil ou não de eu fazer um rejuvenescimento de uma pele mais madura, dependendo do dano que eu vou causar. Tem horas que eu preciso de mais dano. Tá? Então, eu vou precisar acelerar mais. Claro, não é porque o meu carro vai a 300 por hora que eu vou andar a 350 por hora com ele o tempo todo, né? Os parâmetros, é muito importante que a gente controle e entenda o que eu estou fazendo. É hora de acelerar, posso acelerar. Se eu acelerar, eu vou quebrar alguma coisa, posso ter um problema maior, posso causar um acidente, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com justamente a curva de aprendizado do uso dos lasers, né? A gente não pode simplificar tanto quanto tem se tentado falar, porque se eu tento simplificar demais, eu vou vulgarizar algo e não vou extrair o máximo daquela técnica. O laser, ele demanda de uma curva de aprendizado, que se eu não cumprir essa curva, se eu não entender até onde eu posso acelerar, antes de fazer uma curva, se eu não entender que eu preciso ter esse comportamento ao uso dos lasers, principalmente com os lasers de alta potência, eu posso acabar tendo problemas e condenando uma técnica que é técnico-dependente. Tá? Eu uso um exemplo clássico aqui. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o endolaser é uma técnica fenomenal, mas que exige um refinamento de técnica absurdo.
Não é simples trabalhar com ele como se tem feito. E aí se causam as fibroses, os problemas, as intercorrências, as complicações, por má pilotagem. Sim. Não culpa do equipamento. O equipamento nem se liga na tomada sozinho, ele não sabe fazer as coisas sozinho. E os lasers de túlio, eles têm afinidades com água, mas se eu não souber pilotar, eu não vou conseguir extrair o máximo resultado deles. Exatamente. Porque, que nem você estava dizendo, eu acho super importante. Não é porque os novos equipamentos de túlio chegam a 15 watts que essa é uma potência ideal para todo mundo, para todos os tipos de pele, ou que eu necessariamente preciso chegar nos 15 para que eu tenha resultados positivos, né? Porque quanto mais a gente aumenta essa potência, você pode explicar até melhor, né? Eu tenho uma profundidade de ação maior. Então, eu também tenho que entender aonde eu quero atuar. Sim. Né? E quando você fala de diferentes equipamentos, eu acho que vale a gente, inclusive, comparar. Eu sei que você trouxe uma imagem, né? De um comparativo. Vamos ver se a gente consegue projetar. Porque aí eu acho que, pontuando para quem está assistindo, fica um pouco mais fácil de tanto entender. o paciente quanto o profissional, fica um pouquinho mais fácil da gente entender essas diferenças. Porque os meios ativos mudam, não é só também essa questão, né, do que a gente quer, do que a gente está trabalhando, até onde eu quero chegar. Não necessariamente por ele ser tão... aqui a gente está falando, né, mostrando onde interagem, quem interage. Os próximos slides eles vão mostrar, pode passar um pouquinho, isso das indicações. Eu acho que tem mais um, e aí a gente chega... Isso. Perfeito. É isso. Tá? Então, explica baseado nesse. Eu sei que você trouxe marcas comerciais, mas eu acho bacana, inclusive, falar. Porque, às vezes, a pessoa conhece pelo nome comercial, né? Isso, e Lavian, na verdade não Pison, é Durex, né? É fita adesiva, né? Então, assim, na verdade a gente tem os fabricantes, né? A Chromatic, a Medsys e a Medical Sun, que são fabricantes dos Lumière, do Lavian e do Pison. Basicamente, todos eles têm um comprimento de onda emitido de 1927 nanômetros, que está relacionado justamente a interação com água. O Pison ele tem duas possibilidades de trabalhar tanto com o comprimento de onda de 1927, que é a interação com água, e o ébrio vidro, que é o túlio associado ao ébrio vidro, que também vai ter interação por água. A interação por água do ébrio vidro é 10 vezes menor do que a do túlio. Então, se ele interage menos, eu vou precisar ter mais energia entregue para conseguir ter uma eficiência. Mas, gente, só deixando claro aqui, são diferenças, não é melhor ou pior, tá? Muita gente quer, eu quero o melhor. Calma, depende do que você vai usar. Os dois são bons, O que você quer atingir. Tanto a potência quanto a largura de pulso, eles estão relacionados à profundidade, tá? Então, quanto que eu quero penetrar? O quanto que eu preciso atingir, né? Tem muita gente que fala, quando eu tenho peles mais maduras, você vai microagulhar e você microagulha e não consegue ter efeito nenhum porque aquela pele é extremamente endurecida, com pouco colágeno. Eu preciso entrar mais, né? Eu aumento normalmente quanto eu tenho de tamanho da minha agulha. Com laser a gente vai mudar potência e largura de pulso. Os Lumière, eles trabalham hoje com a maior potência do mercado, de 15 watts. Então, se eu posso usar a comparação dos carros, eu vou ter neles o 2.0 turbo. Então, se eu precisar fazer uma ultrapassagem, ele vai facilitar isso para mim. Ele vai ter uma facilidade para eu acelerar, né? Aqui, claro, não relacionado à velocidade, mas o quanto eu vou entrar com a maior potência, as maiores larguras de pulso, a gente vai conseguir penetrar mais. Tá. Mais potência, mais largura de pulso, ele permite que eu seja mais ablativo. Porque ele consegue entregar muito mais energia numa profundidade maior quando comparado com os outros equipamentos, né? As distâncias entre os dots, entre os pontos, elas são variáveis, mas são muito parecidas. A área de aplicação também, formatos dos spots também, eles são super parecidos para a gente trabalhar em círculo, em triângulo. Vou trabalhar em glabela, consigo reduzir a área, isso é muito legal. E você concentra a potência, né? Você consegue diluir a quantidade de energia que você vai usar. Tá. Isso é fantástico, isso é técnico dependente. Depende de eu saber trabalhar, não de eu seguir só um protocolo. E não tem um protocolo pronto, então, né? Assim, já existem fica mais uma protocolos prontos, mas você tem que saber justamente indicar, trabalhar, usar, ter a sensibilidade da pele. Ele serve como um norte.
E é aí um você norte. adapta de acordo com a Com o que você idade, quer, o exato. fototipo. Idade, fototipo, tipo de pele, qual o resultado que eu quero. Então, eu quero fazer um drug delivery, eu não vou usar um modo para fazer BB Glow, não vou ter a mesma eficiência. Então, a gente vai conhecendo e por isso que eu sempre estimulo. Eu falo, gente, laser você tem que dominar, porque dentro da área da saúde não dá para admitir que você não saiba trabalhar com laser. Laser de alta, laser de baixa. O laser não é o futuro, ele já é o presente faz tempo. E eu não posso ter mais pessoas indo falar assim, poxa, eu comprei um Lumière para tirar a tatuagem. Gente, mas são coisas completamente diferentes. Não vai É sair. tipo comprar um carro para andar na água, não faz sentido, né? Então a gente precisa entender. E o que eu gosto muito, Lu, de mostrar é a quantidade de energia que a gente pode atingir por ponto, por dano que a gente pode fazer. Como eu tenho potências maiores, durações de pulso maiores, a energia que a gente consegue concentrar por ponto, por dano que eu faço, de 200 milijoules, né, no Lumière Torre, ou de 150 milijoules no Lumière Light, é uma potência muito maior que a gente consegue, consequentemente, uma energia maior, entregar por ponto que vai me permitir fazer ablação, né? O Lavian, ele vai entregar entre 1 e 20 milijoules, quase 10 vezes menos, tá? 10 vezes menos. Isso é ruim? Não, depende da indicação. Muitas vezes eu vou precisar de 20 milijoules e vou usar no Lumière os 20 milijoules de entrega, tá? Mas qual é o efeito que eu quero? Que dano que eu quero causar, né? O Pison ele vai entregar até 120 milijoules por ponto. E aí, com relação a pulso, modo de saída de pulso, sobreposição, overlaps que a gente tem, eles são muito parecidos. O que vai mudar justamente é o comprimento de onda, a potência, a duração da largura do pulso e a energia desse pulso. Isso é super importante, porque eu ganho um leque maior de possibilidade de tratamento para fazer, inclusive, drug delivery. Porque a gente até num vídeo anterior, eu filmei com a Denise, né? A gente falou muito sobre isso. Se a gente tem ali uma irradiação com o Lavian, né? Que tem aquela interação pela água, então ele tem, né? Aquele efeito dele na derme superficial, a gente não abre esses canais para entrar a medicação. Não abre. A gente não consegue o resultado mesmo, né? Ideal, dependendo do que a gente usa como medicação ali, né? Como ativo. Nesse sentido, não. A gente, então, aqui, quando consegue aumentar potências para dar um resumo e também a energia, né? Por cada pontinho ali que a gente vai entregar, que a gente vai irradiar, a gente consegue aumentar esse dano e aí sim evaporar aquele tecido, né? Romper extrato córneo, romper de uma vez. Isso. Pela concentração de energia mesmo que a gente alcança ali. Então, essas são as diferenças. E aí que vem, e eu acho interessante até falar, porque é um equipamento brasileiro, não é? Ele é brasileiro, é feito em Ribeirão Preto. Que bacana. Super robusto, super eficiente, eu estresso ele ao máximo, né? A gente faz muita coisa para conseguir entender, levar para cima e para baixo, entender como é que ele funciona. E assim, na verdade, a gente está muito bem servido, como eu falei, no Brasil, de tecnologia. Mas a gente tem que saber usar. A gente tem que saber entender, porque senão eu tenho uma Ferrari, esse exemplo da Ferrari é clássico, né? Mas eu não sei dirigir, então, ou eu só sei acelerar e frear, então, para quê? Você vai bater. O meu paciente, ele espera que quando eu vou trabalhar com tecnologia, que eu saiba extrair ao máximo da tecnologia, que eu saiba entender qual é a dor que ele sente e como eu controlo esse processo. Então, hoje, eu não consigo trabalhar com um laser de alta não associado a um laser de baixa. Eu não consigo, porque e o é muito mais baixa confortável. tanto no preparo da pele quanto no pós-operatório, né? É isso. E aquela sensação de quem já fez o laser de Thulium, daquele calor, daquela queimação que fica ali 24 horas, 20 horas, 16 horas, 4 horas, independente aí do protocolo, que você reduz ela quase a zero logo depois, usando um laser vermelho, usando um âmbar associado, um LED. Você consegue trazer muito mais conforto em 5 minutos. Usando o quê? Massa cinzenta. Pensando. Não tem um protocolo. Todo mundo fala, me passa o protocolo. Eu falo, então, é o mesmo desse, daquele, que a gente usa para isso e aquilo, que a gente está combinando, né? Então, as tecnologias, elas conversam demais, né? E eu não sei se você trouxe, acredito que tenha trazido alguns casos, né? Porque a dúvida real, principalmente de paciente, o que eu tenho de resultado quando eu uso essas tecnologias? Eu não sei se você trouxe do Lumière, que é esse já protocolo um pouco mais atual, é a novidade, né, do que chegou. É só passar um pouquinho? Acho que é só passar, né? Isso. Alguns...
os protocolos base para trabalhar com eles. Isso a gente passa rápido, fica todo mundo curioso, depois a gente vai conversar. Mas os equipamentos vêm, né? Quando faz a locação, você Eles já vêm com... Agora, fazer a locação, ele não vai fazer isso na pele. Ah, com certeza. Tá? Com certeza. A locação, para você ter um resultado desses de clareamento de mancha em 20 dias, ele não... ele nem se liga na tomada. E o que é legal a gente conversar, Lu, é como é que um laser de alta potência, que é inflamatório, vai controlar a mancha e não vai deixar ela manchar de novo, ou vai fazer com que ela manche menos. Porque, poxa vida, a mancha ela é resultado de um processo inflamatório, advindo de um dano, seja por ultravioleta, por o que for, por uma acne ou algo do tipo. Como é que o laser ele faz esse tipo de atuação, já que ele, principalmente o laser de Túlio, não atua em melanina? O laser de Túlio, ele consegue, ao causar o dano de coagulação lá e gerando as microzonas térmicas de dano, ele vai aquecer a água ao redor da melanina e fazer com que o corpo absorva essa melanina também de forma eficiente. E o que é importante, né? Quando a gente vai cuidar de um paciente que a queixa é mancha, desinflamar esse organismo do paciente antes. Eu não consigo separar, né? A parte de reposição, a parte de desinflamação, porque se eu tenho um organismo menos inflamado, a chance dele manchar de novo é menor. Então, essa associação, né, de antioxidante por via oral, antioxidante através da laser terapia, quando eu entrego o laser de Túlio nessa pele, fica muito mais eficiente da gente ver a resposta, ou a pele melhora muito mais. E até a olheira, né? A gente percebe. Entra todo mundo na mesma jogada, entra todo mundo dentro da mesma técnica, ou entra todo mundo dentro do mesmo contexto. Eu aqueço a água, elimino e causo um dano nessa água e nesse tecido ao redor, o tecido vai reparar, vai levar a melanina embora e a gente consegue ter uma eficiência usando ordem. Então eu desinflamo esse organismo aí 15, 20 dias antes, venho com laser, porque senão o que vai acontecer? O que a gente escuta muito? Já fiz 5 lasers diferentes para mancha, melhora um pouquinho e depois piora tudo de novo. Porque o terreno onde eu estou plantando a semente talvez não esteja tão bom. Vamos melhorar o terreno também? Vamos fazer um bioestimulador, vamos desinflamar melhor, vamos melhorar o sono, vamos cuidar dessa apneia aí que está rolando, para eu poder inflamar menos esse organismo. É tão simples quando a gente usa a ordem, quando a gente assassina. Agora, se eu só aloco um laser, faço o laser e eu não vejo esse paciente nunca mais, eu vou ser só mais um na vida dele. Eu não dei esse olhar mais completo para entender de onde veio essa mancha, onde é que eu quero chegar. Exato. Por que eu quero fechar esse poro? Né? Eu acho que o próximo caso ele é legal para mostrar justamente isso. Pode passar, mas como é que o poro... Poro, ele é genético. Ele tem uma influência da minha genética, do ambiente, da umidade do ar, né? Então, eu quero fechar poro, legal, mas eu moro na floresta amazônica, então eu vou ter uma abordagem. Não é com protocolo não ablativo que eu vou conseguir fechar poro. Para fechar poro, eu preciso ir para o semi-ablativo ou para o ablativo, para conseguir ter uma eficiência maior. E o que é legal, quando a gente faz o não ablativo com o laser de Túlio, eu já fecho o poro, mas quando eu uso o protocolo correto, eu consigo chegar nas peles que a gente vê nos doramas. A incidência de melasma na Coreia do Sul é tão grande quanto no Brasil. Mas, como lá eles já têm o laser de Túlio há mais tempo, eles trabalham há mais tempo, eles se irradiam há mais tempo, eles controlam melhor um home care legal, um anti-estresse legal. Eles têm uma consciência, né? De prevenção e tratamento, não só de tratamento. Então, quando o paciente chega para mim e fala, eu quero clarear a mancha, eu falo, legal. Então, a gente vai começar do começo. Nós vamos fazer exame de sangue, nós vamos cuidar direitinho, porque senão a gente vai ficar dando tiro na água e a gente não vai conseguir resolver. Exatamente. Eu tenho uma Ferrari para usar, que é o Lumière, mas eu preciso que o terreno, o vaso onde eu vou plantar a sementinha, esteja com a terra boa. Vamos cuidar da pele direito? Assim como a gente que está acostumado a cuidar dos dentes de uma maneira adequada, eu não faço o jejum de escovação 2 meses. Cuidar da pele também ela vai precisar desse contexto, porque o laser hoje ele entrega muito. Né? Eu conheço gente que faz o CO2 sob sedação nos pacientes, o paciente acorda da sedação de tanta dor. O Túlio não vai ter esse tipo de judiação. Mas, para ter um resultado longevo, para ter um resultado de longo prazo e tudo mais, é interessante que eu tenha conhecimento no uso da tecnologia. Senão o laser não vai me servir. O laser é ruim? Não, eu que não estou sabendo resolver ou usar ele direito. Eu falo isso olha, sei lá quanto tempo que eu já estou na habilitação, né? Como professora colaboradora lá. E é incrível, até com os lasers de baixa, o quanto eu escuto de profissionais
que são descrentes com relação a Sim. essa tecnologia, dizendo que laser não funciona, mas não se atentam a nenhum desses detalhes, né? Seguem um protocolo vindo de aplicativos que não que aqueles protocolos sejam ruins, mas nem sempre funcionam. A gente tem que adaptar a realidade, a indicação clínica daquele paciente, daquele momento. Herpes não é herpes igual em todos os momentos, ela tem fases diferentes, a dor é diferente, né? É muito diferente. São tantas coisas, úlcera traumática não é afta, então assim, a pessoa é profissional dependente também, né? O Sim. profissional tem que saber fazer diagnóstico e tem que saber o correto manuseio, né? Se preocupar com o correto treinamento. Perfeito. Porque principalmente os lasers de alta, quando não bem utilizados, você falou muito bem sobre o endolaser, né? Ele sim oferece risco ao seu paciente, tem que saber, tem que se formar bem informado, porque senão entra, né, naquele popular, muita gente com medo de fazer endolaser, né, com receio por profissionais que infelizmente não se qualificaram da forma como deveriam, né? Sim. E as intercorrências e complicações a gente acabou acompanhando, né? Mas vamos supor, né, que o profissional fez o curso, entende, enfim. E o resultado foi legal, o paciente gostou. Vamos supor que a gente está com esse caso de um paciente. Sim. Matheus, qual que é o intervalo para a gente conseguir repetir as sessões? Porque às vezes a gente faz uma, gostei, adorei, mas ó, ainda um pouquinho da mancha, eu quero mais uma sessão. Tem algum intervalo que hoje você dá, né? A gente sabe que com o Lavian a gente dava pelo menos 30, 40 dias. Com o Lumière, com essa potência maior sendo ablativo, muda alguma coisa? Não ablativo não muda. 30 dias, 28 dias, ciclo inflamatório, de reposição da pele, de recontorno, de construção de colágeno. O ciclo não ablativo é o mesmo. Nos casos ablativos ou semi-ablativos, adoro esse conceito porque ele vai ter um pouco de ablação e um pouco de não. Lá entre 700 e 900 microsegundos em 6 watts, a gente já tem um semi-ablativo. A gente já intervala mais. Os trabalhos mostram ali pelo menos 2 meses a 3 meses de espera entre um tratamento e outro. Porque quando o dano é muito maior, a gente vai deixar essa pele reparar mais e não é em 30 dias que ela vai reparar. Então, em 2 e 3 meses, você já pode repetir normalmente. O que a gente vai ver nos trabalhos, principalmente em tratamentos de melasma e tal, é a cada 3 meses para a gente conseguir ter uma eficiência. É o período da neocolagênese, né? Isso. Agora, o BB Glow, se você quiser fazer todo mês, pode. Mega indicado, sensacional. É assim que se atinge a pele perfeita, rápido, e ele pode ser retocado dessa forma tranquilamente. Então, varia de acordo com o protocolo, né? E qual que tem sido a aceitação dos pacientes nesses diferentes parâmetros? Isso que é muito legal, porque assim, eu basicamente não alugo o resfriador de ar, por exemplo. Com um anestésico tópico, o paciente já sente mega seguro, muito bem explicado antes, qual é a sensação que ele vai ter, como é que ele vai se sentir. A gente consegue fazer tranquilamente o tratamento. E assim, a rejeição é 0 e o meu marketing quem faz são os meus próprios pacientes. Então, em termos de conforto, quem já fez outros tratamentos, então quem já fez ultraformer, quem já fez CO2, o laser de CO2, quem já fez microagulhamento, sempre falo, eu quero ficar nesse aqui. Quero ficar nesse aqui, porque é um calor que eu sinto na pele, terminou, a gente faz aquele laser mais fraquinho, que eles chamam de laser mais fraquinho, que é o laser de baixa, não sinto nada, ficou vermelhinho um dia e acabou. Então, isso que é muito interessante. A gente sabendo explicar e sabendo pilotar, a gente minimiza as surpresas, minimiza a expectativa do paciente, no sentido de, nossa, que legal, eu tenho um tratamento de 15 dias depois. Sim, daqui 15 dias você já vai ver um resultado muito legal. Mas como a gente fez um ablativo, vamos esperar 2 meses para fazer a foto final. Vamos zerar a expectativa, vamos trabalhar com a antioxidação, anti-inflamação, para poder cuidar melhor dessa pele. Mas isso é muito legal. A tecnologia, como ela é segura, quando bem feita, ela já se espalhou entre os pacientes. Eles já sabem que é muito fácil, é muito tranquilo e que dá um resultadão. Eles já vêm querendo, né? Eles já vêm falando, eu quero fazer o laser. O laser fica parado dentro do consultório, o paciente só entra e fala, eu quero. Eu quero. É aquele, e é engraçado que eles usam o nome de marca comercial do Durex. Eu falo, não, esse aqui é o Lumière, ele tem mais potência, pra gente conseguir resolver essas cicatrizes, vai ser mais fácil da gente resolver com ele, vai diminuir o número de sessões. Ah, mas Matheus, eu não gosto de dor.
Então, vamos aumentar o número de sessões e diminuir a potência para a gente conseguir ter um conforto maior. Tudo isso está dentro desse contexto de eu saber pilotar, saber como é que eu posso trabalhar, o que é o ablativo, quanto tempo eu espero de anestesia pré, antes do paciente fazer o tratamento, para não ter judiação, né? Para ter um procedimento confortável. Então, essa expectativa, primeiro, é a gente que tem que resolver. Tem gente que fala assim, mas Matheus, nossa, como é que eu vou ter essa segurança de trabalhar? Estudando. Depois fazendo, depois tirando suas dúvidas, depois estudando de novo, fazendo mais um pouquinho e trabalhando. Agora, não vem me fazer errado que eu fico muito bravo. Por quê? Porque tem um paciente recebendo o tratamento lá e ele não está recebendo melhor. Então, sabendo pilotar fica fácil. Não vai alugar o laser, local laser e mandar o técnico fazer. Pelo amor de Deus. A gente tem massa cinzenta para trabalhar e o nosso paciente valoriza muito mais esse tipo de cuidado, né? Quando a gente demonstra que a gente sabe extrair ao máximo, né? E no começo é normal pegar, me mandar uma mensagem e falar, Matheus, como é que eu... Eu falo, calma, vamos resolver isso juntos, vamos conduzir, né? Porque o equipamento, ele é ótimo e ele traz muito resultado, mas tem que saber usar. Então, vamos usar juntos? Vamos trabalhar legal? E assim a gente vai numa boa. E um curso sério, né, Matheus? Eu falo isso com vários convidados que vêm aqui, que a maioria dos que eu chamo tem pós-graduação, se preocupam com conhecimento, são professores, mestres, doutores, né? Que se preocupam com a ciência, não que fizeram um curso ontem e aí hoje já tem um curso, né, para ministrar e, enfim, sem tanto. Não que a pessoa não tenha competência, mas ela não tem aquela experiência e embasamento ainda maduros, de repente, para perpetuar uma informação que é muito importante. Eu falo com todos, mas eu acho que para você vale a gente reforçar também. Por quê? Porque os lasers de Thulium ficaram, assim, popularmente conhecidos como um laser que é tranquilo, não vai fazer mal nenhum. É de boa. Vem com o manual, vem ali com as doses, só você, faltou tipo 1, 2, 3 e ali vai, e a gente vai e seleciona. A gente sabe que não é. Um pouco do que a gente comentou, a gente já discutiu a importância de entender o que é a largura de pulso, a potência, a concentração de energia naquele pontinho, se é ablativo, não é. Olha quantas informações, isso porque a gente nem falou tudo, né? Imagina, a gente não falou nada, a gente está na superfície. A gente não falou nada, né? Superficial. Mas, eu acho que até para a gente fechar o assunto, para aqueles profissionais que querem seguir, né, com a tecnologia, porque não tem saída. Quem não se atualizar com as tecnologias vai ficar fora desse mercado. Vai ficar com certeza, né? Então, para aqueles profissionais que buscam esse conhecimento, quais seriam as dicas? E, na sequência, fala também para quem é paciente, como que ele encontra um profissional qualificado? Que a gente sabe que não é pelas redes sociais, quantos BOs, entre aspas, não tem acontecido por pacientes que só vão por número de seguidores. Não é bem assim, né? Infelizmente ou felizmente? Eu acho que vale você dar uma dica geral para os dois públicos, para profissional e paciente, como que um profissional se qualifica e o paciente procura uma pessoa bem qualificada para ser tratado. Tá, então deixa eu olhar bem no olho de quem está prestando atenção, profissional. O mercado brasileiro é o 4º maior mercado no mundo de estética. Isso chama muito atenção. O mercado brasileiro movimenta US$ 1 bilhão por ano. Então, isso chama atenção, né? Porque tá aí uma área interessante de você investir, né? Qual é o grande lance? As pessoas não lidam muito bem com volume de grana. Então, o olho cresce. É fácil. Vou para cima. É um mercado muito legal. Mas igual aconteceu na harmonização, o que aconteceu com a harmonização? Todo mundo foi para a harmonização. Pulverizou. Pulverizou e já não está mais tão simples de trabalhar do que quanto era 2, 3 anos atrás. Né? Quem que está se permanecendo bem ou se destacando na harmonização? Quem que se destaca na implantodontia hoje? Quem trabalha bem, faz direito, trabalha eticamente, não para de estudar, sempre traz novidade para o paciente com relação à literatura científica versus aplicabilidade clínica. Então, não tem segredo. O mercado de estética hoje, esse dado é muito interessante, saiu uma pesquisa no passado
que ela mostra dos pacientes que têm grana para investir em estética, 82% desses pacientes podem gastar no máximo R$750 por mês em estética. Estética geral. Não só em preenchedor, mas creminhos, home care, etc. Então, 82% dos pacientes que vão investir em estética estão nessa faixa de até R$700. 18% está no resto. Então, se eu quero vender um tratamento de R$1.000, eu já estou pegando só os 18%. Com os lasers de Thulium, por exemplo, você consegue trabalhar com um tratamento legal, com uma técnica legal, cobrando aí R$700, R$800 por sessão, porque você está dentro do mercado. Então, você está abraçando os 18% mais os 82%, que podem investir até nisso. Então, a sua gama de possibilidade de atuação é maior. Mas, você tem que saber o que você está fazendo. Por quê? Senão o mercado vai te selecionar, ou vai te excluir. Se você não trabalha direito, o mercado ele vai te chutar. Por quê? Porque o nosso paciente, graças a Deus, ele é um paciente mais inteligente no sentido de notar as coisas e como é que elas funcionam. Então, vou pegar esse gancho. Você que é paciente, você sabe qual que é o lastro desse profissional que vai cuidar de você? Como é que ele se atualiza? Como é que ele pesquisa? Como é que ele trabalha? Qual que é a experiência dele para usar uma arma? Porque o laser também é uma arma, se não bem utilizada, né? Já conversou, já viu? Claro, rede social, ele também é a superfície da coisa. Mas eu sempre estimulo meus alunos. Está estudando? Mostra para o seu paciente de alguma forma que você está estudando. Conversa com ele, explica, treina, explicar o que é laser. Quando a gente fala de laser, muitas vezes a gente vende o invisível. Não dá para ver o laser, né? E nem é indicado você ver sem óculos de proteção. Então, a gente tem que saber cantar e mostrar e dizer o que a gente faz. E o quanto a gente estuda, o quanto a gente gasta de tempo para trazer algo novo. Gente, o laser, ele é maravilhoso, mas tem que saber usar. Se não souber usar, se ficar ali na casquinha, em volta, você vai se frustrar com o resultado, como já tem muita gente se frustrando. O laser tá fraco, não tá legal, eu preciso... Tem gente que me liga e fala assim, Matheus, o paciente não sentiu dor, e agora? Eu falo, e agora você que me conta, porque eu não sei nem o que você fez. Pois é. Eu tô tentando na minha mão, não tô sentindo. Você não tá sentindo o quê? Pera, vamos voltar lá na base, porque todo mundo que tem uma boa base científica, uma base clínica, não tem dificuldade no consultório. Dificuldade clínica e dificuldade financeira, não dá para separar. Poxa, nós estamos no 4º maior mercado de estética do mundo. Talvez eu não esteja me destacando, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Isso vale para qualquer área, não só para laser terapia na ROF, para qualquer uma. Porque quem faz indo bem, quem estuda bem, tem seus pacientes, ganha seu dinheiro e vai bem. E tem resultado, e está embasado em ciência, e está tudo bem. Agora, eu vou aumentar a potência aqui porque não está doendo. Pelo amor de Deus. Eu tenho embasamento científico para fazer isso. Porque eu sei o quanto eu estudo desde 2000 a gente estuda no Lelo desde 2005. Faz tempo, a gente vai fazer 20 anos de laser já. 20 anos. 20 anos de laser dá um embasamento para a gente poder fazer algumas alterações. Poxa, eu li um trabalho legal que nessa pele vai servir. Vou trazer esse artigo para essa pele. O laser me dá a possibilidade de individualizar o tratamento. Então, eu vou calibrar meu laser igual está no artigo. E vou seguir. Mas eu tenho condição científica? Eu sei fazer isso? Não sei. Então, vamos estudar. Antes de sair vendendo, vamos estudar para não ter problema. E aí, o sucesso, ele flui naturalmente. Perfeito. Acho que recado melhor para a gente finalizar não tem, né? Nossa, foi um grande prazer te receber, né? Quantas ideias. Antes da gente começar a filmar, a gente já estava falando de fazer trabalho. Porque a nossa cabeça não para. A nossa cabeça não para. Eu gosto de ficar chamando pesquisador e cada um que senta aqui, eu já tenho ideias de trabalho. Você sabe que eu tô lá na Unisa, né? E eu tenho alguns trabalhos em andamento com laser de Thulium e me veio muitas ideias aqui. Que até que a gente não passe em comitê, infelizmente não posso compartilhar aqui, mas que eu acho que vai dar um grande match a gente conversar depois nos bastidores e seguir com mais conteúdo e quem sabe a gente volta para mostrar e compartilhar os resultados. E é bom deixar todo mundo curioso, né? Não fechar a conversa e falar, poxa, peraí, esses resultados que eles estão tendo eu também quero. Não, e dá para melhorar.
Porque a cada raciocínio que a gente tem de associações, né? Como que eu associo um ativo correto? Enfim, é muita coisa, né? É muita coisa. E que aos poucos a gente vai atualizando, sem dúvida nenhuma, vocês, porque uma das coisas que eu mais gosto realmente é de poder compartilhar, porque de nada adianta a gente estudar e não compartilhar com profissionais e com pacientes sobre os benefícios daquilo que a gente encontra nos resultados das nossas teses, dissertações e afins. Bom, mas foi um prazer te receber, viu? Espero que agora a gente tenha novas parcerias. Quantos anos eu não via você, desde a nossa formatura, né? E foi incrível, né? Uma conversa incrível de dois apaixonados pelo tema, né? Pela laser terapia de forma geral. Então, agradeço a sua participação. Eu que agradeço. E para você que ficou conosco até agora, eu agradeço também a sua participação e te espero no nosso próximo episódio. Até lá. Numa só, assim, ó. Não precisa parar, editar.